Prosseguindo curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado em comentários curtos e objetivos. Próxima tela, ainda aliás na tela lista de processos por localizador. Em um vídeo eu já expliquei a tela e a sua utilização. Em outro vídeo, a utilização dessa tela para a produção de minutas em lote, uma mesma minuta lançada simultaneamente em vários processos. E agora nós vamos falar da movimentação em bloco. No outro vídeo foi falado do lançamento de várias minutas, de produção de texto em vários processos. E agora a movimentação em bloco, que é o lançamento de eventos em vários processos ao mesmo tempo. O lançamento de eventos em bloco se inicia por meio desta tela na faixa de ações em movimentação em bloco. O usuário seleciona todos os processos da lista. Geralmente ele reúne vários processos de uma mesma situação em um mesmo localizador. Ele reúne vários processos da mesma situação no mesmo localizador para selecionar todos ao mesmo tempo e clicar no botão movimentação em bloco. Então marque os processos listados e após clique em movimentação em bloco. Já indo para a próxima tela, nós saímos da tela lista de processos por localizador e já vamos para uma tela nova, movimentação processual em bloco. Uma das formas de lançar eventos no processo é a forma unitária, realizada na tela consulta processual, que nós veremos a seguir, em momento futuro, na faixa de ações. Então, uma forma de movimentar processos é a movimentação unitária na faixa de ações. Mas para quem necessita movimentar muitos processos de uma só vez, o melhor recurso é a movimentação em bloco. Um exemplo de aplicação dessa tela é para quem necessita lançar conclusões em uma extensa fila de processos antes de lançar minutas em bloco, quando não é possível realizar a movimentação unitária pela grande quantidade de processos. Então, uma rotina que será comum nas unidades, na secretaria, serventia, cartório. Então, um movimento que é muito comum na movimentação do EPROC é primeiro o lançamento de uma conclusão em massa, então C de conclusão, e depois que as conclusões forem lançadas em 5, 10, 50, 100 processos, o usuário vai lançar as minutas em lote. Então, uma fórmula aí que será muito utilizada pelas unidades é conclusão por meio de movimentação em bloco, porque a conclusão é o evento, e depois o usuário vai lançar muitas minutas em lote lá por meio do botão minutas em lote, que já foi apresentado em outro momento, em outro vídeo. Então, o usuário na tela de movimentação em bloco, na tela anterior, na lista de processos, ele selecionou, clicou para movimentar em bloco, então ele chega na tela de movimentação em bloco, e na tela de movimentação em bloco ele vai selecionar os processos, sempre vai aparecer a lista. Ele seleciona os processos que ele quer lançar eventos de uma vez só. Note que fica essa coloração azulada porque ele escolheu todos da lista. E depois de escolher todos da lista, vem o restante do formulário. O EPROC trabalha basicamente com preenchimento de formulários. E quando se fala em formulário no EPROC, aparece a linda das preferências para facilitar a tua vida. Então o usuário está na tela de movimentação processual em bloco, ele seleciona a lista de processos e ele
encontra a primeira faixa, a faixa de preferências, sempre elas, as preferências. Em vez de perder tempo procurando pelo evento desejado, basta selecionar a preferência daqueles atos mais praticados no processo. É possível criar uma preferência por meio de um procedimento simples. Após informar o evento desejado, antes de clicar em movimentar, clique em salvar nova preferência. Foi o que eu já disse em outro vídeo. A criação de uma preferência é algo muito simples. Você informa para o sistema aquilo que você quer e antes de clicar em salvar ou consultar, na tela, o usuário vem aqui no botãozinho salvar nova preferência, que ele vai cadastrar uma nova preferência. Então, eu particularmente só trabalho no lançamento de eventos, eu só trabalho com preferências. Eu não lanço, é muito difícil eu lançar um evento do zero toda vez, eu só trabalho com preferências. Então, se você for lançar sempre uma conclusão em muitos processos, crie uma preferência de conclusões em massa. Vai agilizar muito o seu trabalho. A seguir, após a faixa de preferências, vem a já apresentada faixa de gerenciamento de localizadores, que possibilita a troca de localizadores em massa. Eu sempre recomendo o uso dessa faixa. Além da capa do processo, que é algo que vocês conhecerão em breve, é possível realizar a troca de localizadores por meio dessa faixa, para que, concomitante ao lançamento do evento, o processo seja encaminhado ao devido localizador. Eu já falei daquela movimentação 4 em 1, então tem a movimentação 4 em 1, 3 em 1, 2 em 1. Aqui o usuário pode fazer uma movimentação, 2, uma movimentação 2 em 1. Ele faz uma movimentação 2 em 1 porque ele vai lançar um evento e ele ainda vai trocar de lugar ao mesmo tempo. Então ele pode trocar esses localizadores atuais, ou ele pode incluir um novo localizador. E aqui nessa tela é a faixa mais importante, a tela que justifica a existência da tela movimentação processual em bloco. Aqui o usuário vai pesquisar o evento que ele quer lançar nesses 3 processos simultaneamente. Um evento muito conhecido é o evento de conclusão, que é muito utilizado. Então aqui no comentário, o campo mais importante da tela, a seleção do evento a ser lançado. Se o usuário trabalha com preferências, não precisa perder tempo procurando o evento na lista. É como eu falei, quando o usuário pode digitar o evento desejado aqui, se ele conhecer de nome, se ele decorar o evento, ou ele pode clicar aqui em listar tudo, que vai aparecer uma lista dos eventos e ele escolhe o evento da lista. No eProc, o usuário não precisa ficar decorando código ou nome de evento, isso é sofrimento à toa, porque se ele trabalhar com preferência, ele vai selecionar a preferência e o evento já vai aparecer aqui todo lindão, já pronto para ser incluído no processo. Então na tela movimentação processual em bloco, para lançar um mesmo evento em vários processos, a faixa mais importante é o evento a ser lançado. É aqui que ele vai informar o ato processual que ele quer lançar em vários processos ao mesmo tempo. Nessa tela de movimentação processual em bloco, em regra, essa tela é para lançamento de evento. Já falei aqui várias vezes, estou sendo redundante. Mas nessa tela, o usuário também pode produzir texto.
É isso mesmo. Se ele quiser, ele pode lançar textos em lote, ou vários textos. Existe tanta opção daquela tela que eu já falei de minutas em lote, quanto ele pode digitar vários documentos para serem juntados, vários documentos para serem incluídos no processo junto com o evento. Então nessa tela você pode tanto escolher apenas eventos, lançar eventos, quanto você pode produzir textos. Clicando na opção digitar documento, essa tela será explicada mais à frente, vai aparecer uma tela para você digitar um texto para ser lançado junto com esse evento. Eu não trabalho dessa forma. Minuta eu sempre lanço por meio dos recursos Minuta. Nessa tela eu uso exclusivamente para lançar evento, mas fica a critério do usuário o estilo com que ele vai trabalhar. Então nessa tela ele vai lançar o evento e, se ele quiser, ele ainda digita um texto para acompanhar esse evento. Se uma minuta for produzida ou um documento for juntado, ele aparecerá nessa faixa. Existe a faixa que lista as minutas produzidas. Nessa aqui está vazia porque não foi produzido nenhuma minuta. Mas se o usuário optar por produzir um texto, esse texto vai aparecer nessa faixa. Sempre ao final da tela há uma faixa, sempre não, às vezes aparecerá uma faixa, que é essa faixa aqui. Ela vai informar se junto com o evento tem alguma minuta produzida. Que ela está vazia significa que ela não tem nenhuma. Então eu acesso a tela movimentação processual em bloco, marco os processos que eu quero movimentar de uma vez, seleciono ou uma preferência ou informo o evento e, após informar o evento ou utilizar uma preferência, eu clico em movimentar processo. Então eu lanço o evento e clico nesse botão de movimentar em bloco. Quando realizo a operação com sucesso, o sistema me fala: movimentação com sucesso. Após informar o evento a ser lançado e clicar em movimentar em bloco, o sistema informará a lista dos processos que receberam o lançamento de eventos em bloco. Então o sistema me dá uma lista informando que houve a movimentação em bloco, que houve o lançamento do evento nesses 3 processos. Atenção, usuário novato do sistema. Antes de utilizar esse recurso, ensaie com pequenas quantidades na sua base de teste. Por exemplo, eu produzi os comentários dessa tela na minha base de apresentação. Existe uma base de apresentação e existe uma base de produção, que é onde você trabalha de verdade, que é onde você movimenta os processos de verdade. Aqui na base de apresentação, ela é utilizada para testes e para capacitação, que é o caso aqui. Eu utilizo lá a base de apresentação. Então, antes de você fazer uma movimentação processual em lote, para não acontecer, para não estar sujeito ao risco de movimentar 50, 100 processos errados e ter que corrigir tudo depois, antes de utilizar esse recurso, ensaie com pequenas quantidades na sua base de testes aprendizado esta movimentação, para detectar possíveis dificuldades, a fim de evitar o lançamento errado de eventos em muitos processos. Utilize essa forma após estar ciente de que domina a movimentação processual em bloco. Então, antes de sair disparando movimentação em lote, treine na sua base de apresentação. Quando você estiver já tranquilo, quando verificar que você já domina todas essas etapas que foram explicadas aqui em cima, aí passe a utilizar a movimentação em bloco. Cuidado no lançamento no lançamento em bloco de eventos de conclusão. Ela pode estar acompanhada de minuta de despacho de decisão de sentença. Mais à frente eu falarei do evento conclusão,
ele pode ser terrível ou não, porque a conclusão requer uns cuidados a mais, e conclusão acompanhada de minuta de despacho, de decisão ou de sentença, se a conclusão for acompanhada dessas três espécies de minuta, a conclusão ela será lançada de forma equivocada e trará transtornos no processo. Então, se o usuário for lançar no EPROC conclusão em massa, ele lançar uma conclusão em vários processos, tem que tomar cuidado para que nessa faixa não apareça nenhum documento. Se for documento de decisão, despacho ou sentença, a conclusão será lançada de forma errada. Então essa foi a tela movimentação processual em bloco para lançamento de evento. Os comentários dessa tela estão na descrição do vídeo. Até o próximo.